Fala pessoal, tudo na paz? No mundo de hoje só ouvimos falar sobre a pandemia e suas consequências. Porém, outros fenômenos naturais estão deixando os cientistas coçando a cabeça quanto à sua causa. Coisas como pássaros fazendo formas imensas e desordenadas nos céus e luzes fluorescentes aparecendo no mar à noite. Esses fenômenos, além de incríveis de se observar, são muito curiosos quanto às suas causas. Hoje vamos te mostrar 8 fenômenos naturais bizarros. Então se arrume aí na cadeira e vem com a gente para entender isso melhor. Revoadas magníficas. Esses pequenos pássaros, chamados estorninhos, normalmente não causam muitos problemas. São somente pássaros do tamanho de uma bola de tênis, com penas que têm um tom escuro aveludado. Porém, de maneira surpreendente, os estorninhos criam designs deslumbrantes em uma forma extraordinariamente maravilhosa. Quando os estorninhos se reúnem, os bandos se acumulam em centenas de milhares nos campos abertos para produzir um efeito que faz com que pareça arte de outra dimensão. Eles convergem em torno um dos outros, guiados pelo vento e seus instintos. Porém, a pergunta que não tem uma resposta óbvia é: por que os padrões aéreos dos pássaros estão em constante movimento? Uma das respostas seria que cada pássaro precisa ter uma visão ideal de seus arredores. Então, a forma da revoada deve estar em constante mudança. Os pássaros, incluindo os próprios estorninhos, frequentemente se agrupam em grandes bandos para se defenderem de aves de rapina. No entanto, bandos de estorninhos também voam nessas formações quando não há predadores próximos, o que não nos ajuda a explicar toda a história e nos deixa com ainda mais perguntas. Fúria magmática. Agora vamos falar de um dos fenômenos naturais mais death metal de todos os tempos, os relâmpagos vulcânicos. Sim, porque se você já pensava que vulcões em erupção, vomitando lava para além do horizonte, já não era aterrorizante o suficiente, parece que há também o potencial desses gigantes de lava conjurarem tempestades elétricas devastadoras. Acredite ou não. Embora seja um fenômeno incrivelmente raro, nas condições certas, enormes correntes elétricas podem ser encontradas surgindo das plumas de uma erupção vulcânica. Como erupções regularmente acontecem em enormes explosões de atividade sísmica, elas também acabam dispensando quantidades imensas de cinzas, poeiras, pedras, gases voláteis e lava. Uma quantidade enorme de energia é reunida em um período muito curto de tempo, o que às vezes se segue de um alucinante show de luzes. Um relâmpago vulcânico é puxado do céu para se juntar a esse evento caótico. Os cientistas descobriram que os relâmpagos vulcânicos ocorrem com mais frequência em torno de vulcões com grandes plumas de cinzas, particularmente durante os estágios ativos de uma erupção, onde os fluxos de poeira e lava criam os maiores picos de temperatura. Surpreendentemente, houveram mais de 150 diferentes relâmpagos vulcânicos ao longo dos últimos 2 séculos, com o mais memorável deles ocorrendo na Islândia, Japão e no vulcão Kaiten. De maneira impressionante, esse fenômeno já havia sido descrito com precisão há quase 2000 anos na erupção do Monte Vesúvio. Esta sim é a fúria de Zeus. Gigantes gasosos. À primeira vista, este efeito surpreendente só aparece com um imenso tsunami se dispersando para fora do oceano. Porém, quando observamos com um pouco mais de cautela, conseguimos ver que, na verdade, não passa de uma quantidade massiva de névoa. Este fenômeno ocorre quando as condições estão perfeitas entre o fim da primavera e o início do verão. A condensação do ar quente, quando se junta ao oceano gelado, pode desencadear uma reação que cria um efeito dramático e assustador para quem observa de longe. Esta névoa pode se estender por quilômetros e quando chega nas regiões metropolitanas pode ter uma grande densidade. Tudo nela fica sombrio na presença desse gigante gasoso. Fogo com força. Não há muitas coisas tão relaxantes quanto olhar para as chamas de uma fogueira em uma noite agradável. Porém, outra opção fascinante para os piromaníacos são os redemoinhos de fogo. Eles apresentam uma força e intensidade imensas de combustão e geralmente acontecem durante grandes incêndios urbanos e florestais, o que faz com que sejam temidos em regiões secas ou com alto índice de vegetação morta. Porém, para que eles se formem, várias condições devem ser atendidas. Algumas dessas são uma mistura de vento e combustível para produzir algo como uma tempestade de areia, mas com fogo e fumaça, além de um calor escaldante, que parece bem incrível para quem vê, mas é cruel para tudo que está em seu caminho. Contudo, este fenômeno natural não é muito bem entendido ainda, com os maiores estudos sobre eles vindo de laboratórios, pois os redemoinhos de fogo são muito perigosos de se abordar devido à sua alta velocidade, força e temperatura das chamas. Além disso, o poder destrutivo destes redemoinhos atua como um funil de vento que suga tudo para dentro de si. A melhor maneira que temos de entender esta reação épica é, na verdade, uma combinação de quase tudo que vocês
esperaria entre calor e geometria do vento, além da gravidade, a reação natural de ventos fortes e uma grande fonte de combustível que empurram as chamas para desolar a área em questão. O produto final é um turbilhão misterioso que carrega consigo a fúria da natureza, com uma estética que deixa o queixo cair. Isso realmente é algo que não se vê todos os dias, talvez até mesmo em uma vida inteira. Friaca mortífera. Considere-se com sorte por nunca ter sido pego por uma tempestade de granizo gigante, onde as maiores, as mais pesadas e as mais mortíferas pedras de gelo caem do céu para causar uma devastação incalculável. Enquanto o granizo é uma ocorrência bastante cotidiana em quase todo o planeta, imagine um pedaço de gelo do tamanho de um melão caindo do céu em alta velocidade e abrindo um buraco no para-brisa do seu carro, porque acreditem ou não, isso realmente aconteceu. Relaxa que a gente te explica. Primeiro, vamos explicar como é formado o granizo. O granizo se forma da seguinte maneira: gotas de água super resfriadas dentro de uma corrente ascendente de tempestade começam a congelar em um núcleo de condensação. Enquanto as gotas super resfriadas estão mais frias que o 0 graus Celsius, elas ainda estão em estado líquido, e quando elas entram em contato com outras pedras se formando, eles congelam, fazendo com que cresçam neste processo. Geralmente, a formação das pedras de gelo termina por aí, e o granizo que estamos acostumados a ver é o material que cai na forma subsequente. Mas, em alguns casos, as pedras se mantêm crescendo e crescendo. Em 2010, em Vivian, na Dakota do Sul, uma grande tempestade acabou se tornando uma tempestade de granizo intensa, com pedras de até 20 centímetros que chegaram a pesar quase 1 quilo. Cada uma dessas bolas de granizo produziu uma cratera de impacto de cerca de 30 centímetros. Numa situação como essa, é mais fácil se proteger dessa tempestade com um escudo do que com um guarda-chuva. Luzes misteriosas. A bioluminescência é absolutamente deslumbrante. Ela faz com que o oceano possa brilhar como as estrelas no céu graças a este processo químico natural, este que permite que as coisas vivas possam produzir luz em seus corpos. A geração e liberação de luz de um organismo vivo é uma espécie de coquetel orgânico com a combinação de cores, criando um resultado iluminador e brilhante. A bioluminescência, porém, só se tornará aparente quando perturbada por uma quebra de onda ou com respingos na água à noite, pois são essas irritações nos organismos que fazem com que este fenômeno incrível aconteça. Eu acho que, de todas as coisas incríveis e únicas relacionadas ao oceano, visualmente isso é de maneira definitiva o que há de melhor nas criaturas marinhas, pois além de incrível de se observar, ela ainda serve tanto para confundir predadores quanto para atrair presas com ilusões. Isso que é sobreviver de beleza, não é mesmo? Lago de águas vivas. Já sabemos bem que as águas-vivas estão entre algumas das criaturas marinhas mais terríveis da Terra. Vamos te mostrar agora um fenômeno natural realmente lindo. Este pacífico lago de água salgada consegue deixar todos muito intrigados, para dizer o mínimo. Localizado em uma ilha rochosa desabitada, próxima à costa de Koror, em Palau, um lugar conhecido como Lago de Águas Vivas se tornou um enigma oceânico que atrai hordas de aventureiros e viajantes do Instagram, que pagarão qualquer preço para obter uma foto perfeita dentro de um dos habitats mais condensados de águas-vivas da Terra. Especulou-se que elas estão presas lá há mais de 120 mil anos, no final do último degelo da Era do Gelo. Devido ao seu ambiente único, essas águas-vivas não evoluíram para obter ferrões, e ao invés disso, existem como gigantes pacíficos. Como lâmpadas de lava no meio do Oceano Pacífico, as águas-vivas do Palau são lindas de se ver. Infelizmente, não há risco de levar nenhuma picada dessas criaturas magníficas. Lagos pintados. Sem dúvidas, o Canadá é um dos mais belos países do mundo, cheio de paisagens inspiradoras e vistas de montanhas de tirar o fôlego, que nos faz lembrar de um mundo antigo e mais simples, e que ao mesmo tempo é o lar de alguns dos mais belos corpos de água do mundo. O Lago Manchado da Colômbia Britânica é certamente um dos mais interessantes lugares para se visitar. Durante o inverno e a primavera, o lago localizado a noroeste do Vale Okanagan da Colômbia Britânica se parece com qualquer outro corpo de água. No entanto, conforme os meses de verão continuam a passar, a maior parte da água começa a evaporar. Assim, conseguimos ver a paisagem distintas de bolinhas em amarelo, verde e azul. Acredite ou não, mas as piscinas coloridas são resultado de uma alta concentração de minerais, principalmente sulfato de cálcio, sódio e sulfato de magnésio, que se acumulam na água provindas de escoamento das colinas próximas. Para muitos, é um dos lugares
mais bonitos do Canadá, e podemos ver exatamente porque ele é tão intrigante e belo. Por hoje é só, esperamos que tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like e participar nos comentários, compartilhando quais desses fenômenos naturais você achou mais interessante. Nos vemos na próxima. Valeu!